Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast Arrumando a Casa. E hoje nós estamos retomando mais um episódio. E antes de mais nada, curta, compartilha, nos siga, né? Isso é muito importante para que o YouTube possa levar o que a gente está fazendo para mais pessoas. E nós temos aqui um convidado muito especial. Nós temos várias novidades para trazer para vocês também. Mas antes de mais nada, eu, Juliano Palmiro, vou chamar meus amigos que estão comigo. Fernandinho. Tudo bem, Ju? Boa noite a todos que estão em casa. Um prazer estar aqui novamente. Aliás, é uma honra estar aqui novamente, né? Então, com a presença de vocês aí de casa e com o nosso convidado, que é muito especial também, mas que já já vocês vão saber quem é. Professor Tato, seja bem-vindo. Ótimo. Olá, gente. É muito bacana estar aqui de novo, muito bacana o que a gente tem para vocês hoje. Vai ser algo muito especial, então fica com a gente que vai ser muito legal, hein? Aguentem aí, que nós vamos rodar a vinheta e já voltamos. Estamos de volta e nós temos aqui, como falamos, um convidado especial que vai enriquecer muito esse episódio e vai trazer informações fantásticas. E seja muito bem-vindo, Pastor Maia, Pastor Luiz Renato Maia. Boa noite, gente. Boa noite. É uma honra para nós estarmos contigo. Pastor Maia é o pastor da Missão Mais, né? E para muitos, talvez, que estejam nos ouvindo, não sabem o que é a Missão Mais, mas durante esse tempo aqui precioso, nós vamos discorrer sobre um pouquinho disso, um pouquinho do que o Senhor tem feito, um pouquinho do teu trabalho, do teu projeto e que envolve todos nós, né? Que vai falar sobre a igreja perseguida, né? Porque muitas vezes nós nos achamos livres, nós nos achamos que não somos perseguidos. Mas todos nós, como cristãos, somos perseguidos desde sempre. Né, pastor? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós temos a honra, né? E parabenizar o senhor por ter aceito esse convite. E antes de mais nada, né, eu vou mostrar para vocês aqui um presente que o pastor acabou de ganhar, que é o nosso livro Arrumando a Casa, Edificando Homens, Restaurando Famílias. É um livro que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. E ele já está sendo usado como um livro de estudos, né? Porque ele acaba tendo uma vertente de estudo semanal. Então, várias pessoas, tanto homens como mulheres, têm feito o estudo. E o mais interessante é que é um livro para homens, né? Nós escrevemos ele inicialmente para homens e famílias, porque a partir do momento que ocorre a restauração do homem, a família também é restaurada. Porém, os grandes feedbacks que nós temos são de mulheres que têm lido e têm percebido a importância de entender também o papel do homem. Porque muitas vezes, até puxando aqui para um outro lado, as mulheres são tão líderes em casa que elas sufocam o homem. Então, assim, a gente tem visto que tem edificado através da mulher também. Então, o senhor vai ser muito agraciado aí com esse presente. Amém. Obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado. Amém. Que honra estar aqui essa noite com vocês. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder partilhar aqui desse tempo. Espero que a gente seja abençoado e edificado juntos aqui com aquilo que Deus vai falar em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém. Amém. Pastor, mas vamos iniciar. O que é a Missão Mais? Conta um pouquinho para nós. Como é que isso começou? Mais significa Missão em Apoio à Igreja Sofredora. É uma organização que nasceu em janeiro de 2010, pelas mãos do pastor Mário Freitas, um grande amigo. Ele era um pastor presbiteriano em Belo Horizonte, quando recebeu um contato de um pastor haitiano, 12 de janeiro de 2010, quando o terremoto atingiu aquele país. Um país já com muitas lutas, dificuldades, muitas mazelas. O país conhecido como o país do voodoo naquela época, não sei se vocês lembram disso, era a fama do Haiti. E o terremoto que dizimou 400 mil pessoas, desabrigou 500 mil de pessoas, superdimensionou um problema que o país já tinha. Esse pastor amigo do pastor Mário, quando abriu a porta da casa dele no dia seguinte ao terremoto, tinham 60 pessoas lá desabrigadas, que era parte da igreja dele. Ele começou a pedir socorro porque não tinha como socorrer e resolver. Ele também estava vivendo ali a crise, sendo uma das vítimas do terremoto. Então o pastor Mário começou a fazer essa arrecadação de recursos aqui no Brasil para socorrer esses irmãos lá, inicialmente com água, alimentação, e depois uma segunda etapa, reconstrução de casas, reconstrução de igrejas. Então o processo começou assim, por quase um ano, foi essa captação de recursos no Brasil para apoiar a igreja haitiana. E aí uma coisa interessante que a gente vivenciou, e claro que não foi só a Mais que fez isso, mas foram
dezenas e dezenas de organizações que tiveram lá na época do terremoto, inclusive estão até hoje, mesmo com toda a crise que o país vive nesse momento. A gente percebeu que a igreja começou a ser uma influência positiva na reconstrução do país. Então, e Deus que é especialista em usar o caos para recomeços, né? Uhum. E a gente, na época, eram 35% de haitianos crentes no Senhor Jesus antes do terremoto. Hoje, a estatística diz que já passam de 50%. Olha. Então, Fantástico. era conhecido como país do voodoo, mas hoje é um país com grandes igrejas. Nós temos, inclusive, uma igreja que nós apoiamos lá. Missionários nativos, missionários da Mais, que são nativos, haitianos, foram treinados aqui na nossa escola, reenviados para lá, e Deus tem nos dado o privilégio de ajudar a igreja para que a igreja ajude a comunidade. Pastor, e como é que o senhor começou? Até conta um pouquinho, porque os nossos ouvintes, né, gostam muito de saber assim, como é que o senhor começou o ministério? Como é que foi essa chave, né, do pastoreio e tudo mais? Como é que o senhor começou essa... Eu fui muito cedo para acampamentos de igreja local, e com 13 para 14 anos, eu fui para um acampamento da Palavra da Vida em São Paulo, em Atibaia. O professor Tato conhece muito bem lá. Conheço. E a gente começou a viver... Eu me lembro de, nesse primeiro acampamento, ter entrado num salão Alca, que era o salão de reunião, que era em homenagem aos 5 jovens americanos que tinham entregue as suas vidas para evangelizar os índios Aucas. Eles foram martirizados, morreram ali. E aí o salão era uma homenagem a isso. Eu não conhecia, não tinha o acesso à internet como tem hoje, que você dá um Google, você já descobre o que é. E aí eu comecei a pesquisar, conversar com um, com o outro, aí começaram a me contar histórias missionárias. Naquele acampamento, Deus começou a mexer no meu coração de um jeito. E com 14 anos de idade, eu tinha certeza, foi lá no acampamento do PB de Atibaia, que num culto de fogueira eu fiz uma aliança com o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero usar a minha vida para o reino. Não sei de que jeito, quando, que forma, mas eu estou entregando tudo que eu planejei na minha vida toda, sozinho. Eu quero abrir mão de tudo isso para servir o Senhor. Então, eu tinha certeza que Deus me usaria como missionário já com 14 anos. Aí, aos 18 anos, eu fui para a Palavra da Vida, trabalhei, estudei no Grupo M, Escola de Ministério de Música e Evangelismo, fiz um curso de 1 ano. É um grupo que existe até hoje, viaja o Brasil todo fazendo campanhas evangelísticas, usando a música e o teatro como uma ferramenta. Mas também é uma escola de missões, né? E aí eu saí do Grupo M e comecei a trabalhar no Palavra da Vida aqui do Paraná. Então fiquei mais 4 anos trabalhando aqui no PV do Paraná. Depois fui pastor de jovens em uma igreja em Cascavel, uma igreja presbiteriana de Cascavel, onde eu conheci minha esposa. Nos casamos em 2002, eu e Franciele. Tivemos o nosso filho lá em Cascavel. Em 2007 ele nasceu, em 2007 mesmo nós mudamos para Campo Mourão. Aí tivemos nossa segunda filha lá, Maiara, Felipe, 18 anos hoje, Maiara com 14. Então nós nos tornamos uma família missionária por causa dessa forma com que Deus foi conduzindo a história. Então estamos até hoje aí, as crianças... A veia missionária, professor. A veia missionária. Uma graça de Deus, sim. E o Projeto Mais surgiu para ti, né, nesse meio tempo do que estava acontecendo, e hoje tu tá liderando esse projeto. Eu conheci o pastor Mário em 1996, né? Quando a gente revela a data assim, o pessoal já começa a fazer conta. Começa a fazer conta, né? E nessa época o pastor Mário era pastor aqui em Curitiba, a gente ficou amigo, ele foi missionário na China depois de muitos anos, e a gente se reencontrou quando em 2012 nós estávamos em Campo Mourão e fizemos uma conferência missionária. E ele recebeu o convite para ser o preletor da nossa conferência. Foi lá, começou a falar sobre a Mais, e aí é engraçado que eu e Fran, a gente estávamos orando para voltar para missões em tempo integral. A gente fazia missões na igreja, a partir da igreja local, o que é uma vertente fantástica, mas nosso coração estava no campo. E aí, no final da conferência, o pastor Mário falou: olha, a Mais está começando agora, eram 3 famílias só de missionários, e a gente está precisando de mais gente, queria te convidar. Você não quer vir trabalhar com a gente? Aí, aquilo para mim foi Era assim, tudo que eu queria. Tudo que eu queria. E eu falei: Senhor, se o senhor quiser isso aí, você vai falar com a minha esposa também. E quando eu cheguei em casa, ela falou: olha, antes de você falar qualquer coisa, se Deus te levar para algum lugar, eu quero dizer que eu vou para qualquer lugar que Deus te mandar. Então, nós vamos junto. Aí foi 2012, nós encerramos o ciclo. Em 2013, nós começamos lá com a Missão Mais, quando ainda era lá no Espírito Santo. Era só um escritório pequeno no centro da cidade, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. E aí estamos até hoje.
Que bênção. Em relação aos países que hoje são, de certa forma, assistidos pela missão, né? Na verdade, não é bem o país, mas os refugiados, né? Que hoje a missão mais abriga. Quem está no topo da lista hoje, 2025, entre todos esses países que sofrem essa perseguição, que a igreja tem esse sofrer, né? Em relação à questão até... né, da perseguição do próprio governo, né? Porque tem países que são extremamente fechados, né, ao cristianismo, né? Sim. Então, qual é hoje o país hoje que está liderando essa lista entre os mais perseguidos, assim? Né? Hoje o top 1, né, não só pela lista de perseguição que a Portas Abertas faz, mas outras organizações que monitoram a perseguição classificam a Coreia do Norte como o top 1, né? Então, aí... E a lista, às vezes, para mim, era um pouco confusa em alguns aspectos. Por quê? A Coreia do Norte era a primeira e a Afeganistão era o segundo, na lista geral. Só que com esse advento aí do Talibã retomar o poder, muitos cristãos saíram do Afeganistão. Ele, dentro dessa classificação, o Afeganistão acabou indo para 9º ou 10º, se eu não me engano. Mas a perseguição continua no mesmo nível lá. Sim. O que diminuiu foi o número de cristãos. E ela continua, inclusive, muito pior do que era. Porque agora o Talibã, ele tem, assim, não tem regra nenhuma, né? O Talibã é a regra. Sim. Então, a gente tem relatos de pessoas torturadas, pessoas que são mortas na rua porque tem um aplicativo de cristão, de alguma coisa de cristão no celular. Então, várias notícias que chegam para a gente do Afeganistão ainda, para mim, não desqualificam a classificação deles ali, né? Então, para mim, que eles fazem uma conta. O número de cristãos pelo nível de perseguição, então essa conta é justificável. Mas países na África, Moçambique, por exemplo, Angola, vários lugares que tem momentos em que a perseguição ela explode. Mas tem lugares como a Coreia do Norte, por exemplo, que ela é constante. Muitos anos já, é um nível de perseguição. E aí passa pelo regime do governo, passa por uma série de coisas. Mas mesmo assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que a igreja perseguida, ela continua crescendo. Ela continua crescendo. Isso é um dado bem interessante da gente entender, né? Olha, a igreja é perseguida e ela cresce. Cresce. Não é? Como que explica isso? E a igreja não perseguida? Não é que ela não cresce, mas o crescimento é diferente, não é? Eu tenho muito temor em dizer algumas coisas porque eu sou um cristão da igreja aqui no Brasil. Então, eu faço parte de uma estatística. O último dado, se não me engano, são 60 a 70 milhões de cristãos protestantes no Brasil, segundo o IBGE. Temos mais ou menos 300 mil igrejas no Brasil registradas, fora as não registradas. Então, é gente que não acaba mais, né? 30% mais ou menos. Uma potência. Só que o que é o conflito para mim? Que a igreja cresce muito no Brasil, mas o Brasil não muda. Nós estamos vivendo um pico de corrupção, crises sociais, pobreza, famílias se perdendo, jovens se perdendo. Então, assim, aonde está o crescimento bíblico da igreja? Ao contrário disso, o que a gente vê dentro da igreja perseguida o cara sabe que se ele confessar Jesus como Senhor e Salvador, ele está correndo um risco de perder a vida. E ele ainda assim toma essa decisão. Então, ele não tem medo dessa decisão. Porque ele entende a palavra de Paulo a Timóteo que todos quantos quiserem viver piedosamente por Cristo Jesus serão perseguidos. Então, E aí, porque assim, a gente trabalha com perseguição há mais de 10 anos e a gente tem a expectativa de que a gente vai ajudar esses irmãos, a gente vai apoiar esses irmãos e, na verdade, a gente sai ajudado, sai confrontado, sai até envergonhado com o nível de cristianismo deles. Então, assim, para mim aí fica gritante o crescimento numérico e o crescimento substancial, aquele que é forte, que não esmorece. Né? Pastor, o senhor falou do Afeganistão, eu lembrei que tem um livro, chama O Caçador de Pipas. Se eu não me engano é esse. E ele é um refugiado, é um ex-afegão, é um afegão, né? Quando teve a revolução do Talibã, ele saiu de lá. E ele no livro ele conta vários acontecimentos reais, né, na vida dele. E um deles ele lembrou que ele foi uma vez ele era criança, ele foi num estádio
Ele era um jovem, assim, e o Talibã, ele fazia buracos no estádio de futebol, colocava as pessoas, enterrava, porque essas pessoas iam ser apedrejadas, né? Tinha dezenas de pessoas. Então eles passavam com o carro e jogavam pedras, paralelepípedos, e matavam todo mundo. Então era um circo, né? Como os circos máximos lá em Roma, na antiga, né? Mas, assim, quando a gente fala, assim, Afeganistão, Coreia do Norte, são lugares, assim, inatingíveis, assim, para 99,9% da população, assim. Então, provavelmente ninguém aqui vai para Coreia do Norte, né? Nos próximos... Agora, e mais perto aqui da nossa realidade, aqui, mais perto do Brasil, ou até mesmo dentro do Brasil, assim, quais os lugares nessa estatística que há essa perseguição? A gente tem um trabalho já há 11 anos na Colômbia. Colômbia? Colômbia é um dos países mais perseguidos da América. Então, a gente tem um trabalho numa uma democracia, região, um país que teve muito apoio americano na época do combate às drogas e persegue. Então, mas na verdade, o que acontece? Muita coisa fica escondida, porque na capital tem igrejas fortes, igrejas grandes, igrejas que são bem resolvidas, desenvolvidas e tal. Mas a região que a gente trabalha é a região mais umas 4 horas da capital, a região de Medellín, Córdoba, aquela região um pouquinho mais para o interior. E ali a gente trabalha com pastores que são o que a gente chama de desplaçados, né? Os refugiados internos. Então, os caras são perseguidos pelas Farc. Os grupos paramilitares, a disputa pelo narcotráfico no interior, ela afeta diretamente a igreja. Por quê? A igreja tira o jovem do tráfico, a igreja tira a menina que o cara queria de escrava sexual, a igreja interfere nos negócios, então a igreja está inserida dentro desse contexto. Então, a gente ajuda pastores que tem 30 anos que o cara muda constantemente de lugar para poder manter a vida. Ele é a igreja dele. Sim. A gente ajudou um pastor, uma família pastoral, na verdade. Eu tive várias vezes lá, mas há 3 ou 4 anos atrás eu conheci a família desse pastor. Ele era pastor numa região na montanha e cercado de plantação de coca, um negócio assim assustador. Você só entra e sai com autorização do narcotráfico. E esse cara, ele estava sendo ameaçado constantemente, e falaram, olha, se você não fechar a sua igreja, a gente vai matar você e sua igreja inteira. Então, e ele falou, olha, não tem uma palavra do Senhor para sair, se tiver que ser, vai ser. Ele ficou, em um dia, eles invadiram a igreja, fortemente armados, colocaram todo mundo numa fila indiana, assim, botaram eles em direção à mata, possivelmente para o local da execução. E caminhando, todo mundo em silêncio, aquele clima pesado. Depois de alguns 10, 15 minutos de caminhada, uma das senhoras da igreja, de muita idade, já não conseguia mais andar. Ela falou assim, olha, eu não consigo mais caminhar, eu preciso parar. Aí o soldado falou assim, se você parar, nós vamos te matar aqui mesmo. Ela falou, eu não consigo mais andar. E aí ela tomou um tiro, mataram ela, sangue frio. Aí empurraram todo mundo, continuaram andando. 20 minutos depois, um ancião da igreja, um dos fundadores, que era o tesoureiro da igreja, falou, olha, se vocês quiserem me matar, pode matar, porque eu não consigo mais caminhar também. E mataram o cara do mesmo jeito. Olha. E aí, quando mataram ele, começaram a falar pro pastor assim, aí, pastor, tá vendo? A culpa é sua. Se você tivesse obedecido a gente no começo, nada disso tinha acontecido. O sangue dessas pessoas está na tua mão. Aí o que o pastor fez, cara? E quem relatou toda essa história foi o filho mais velho dele, que estava atrás dele na fila. O pastor começou a cantar um hino. Os caras, todo mundo chorando, aquele nervoso. O pastor começou a louvar, começou a cantar, e aí todo mundo começou a cantar com ele. E aquela trilha que era para ser pesada, apesar da dor ali, virou um culto. Aí os caras ficaram alucinados com aquilo, puxaram o pastor da fila e decapitaram ele na frente da igreja inteira. O filho dele disse que viu a cabeça do pai no chão e ainda os lábios se mexiam. Essa é a frase dele, os lábios se mexiam. Ele falou assim, eu sei que eles calaram os lábios do meu pai aqui, mas agora ele está cantando no coro celestial. E eu conheci a viúva desse irmão. E quando eu conheci, aí essa igreja foi, só para vocês terem uma ideia, essa igreja foi tirada de lá da região, e hoje na mesma região onde era para ter sido exterminada essa igreja, onde que eles tinham a ideia de que a igreja, esses irmãos foram treinados, foram cuidados por Deus, houve um avivamento, e hoje nós temos 10 novas igrejas da mesma região, que nós apoiamos.
Fantástico. E quando eu conheci a viúva, eu falei, irmã, eu não sei o que te dizer. Sim. Eu só quero te abraçar e dizer muito obrigado, porque sua fé me constrange. O seu jeito de lidar com o luto, com a dor e tudo por causa da fé me constrange demais. Você comentou sobre perseguição no Brasil, né? Há quem diga que a igreja está sendo perseguida no Brasil. Eu preciso discordar disso por lidar diretamente com a perseguição. A gente, sim, tem intolerância religiosa, temos problemas políticos, sociais que envolvem a religião, intolerâncias por grupos extremistas dentro do Brasil, mas nunca ninguém proibiu você, com uma arma na cabeça, dizer assim, você nega a sua fé ou você morre. Sim. Agora, a questão não é se vai chegar no Brasil, é quando, né? Porque a perseguição é bíblica, então a gente não vai ficar de fora. Sim. Em algum momento da história a gente vai estar perseguido, como eles. Ô, pastor, e no Nordeste tem algumas regiões mais do sertão ali no Nordeste tem um componente de perseguição mais intenso. O sertão, a gente trabalhou no sertão algum tempo em parceria com outras organizações. Historicamente o sertão, e aí pela questão religiosa do lugar, pela questão dos coronéis, a igreja enfrentou muitas dificuldades. Mas são momentos da história pontuais, né? São momentos, até hoje em alguns locais ainda tem resistência para a igreja chegar. Sim. E isso vai ter mesmo, né? O Brasil, dentro de um país cristianizado como o nosso, nós temos 10 povos minoritários espalhados pelo Brasil que não foram alcançados ainda, até por causa dessa resistência. Sim. Mas a perseguição que a gente vê nessa lista, por exemplo, é muito diferente. Não é assim, olha, nós vamos perturbar você até você parar de falar do seu Deus. Não, ou você nega a sua fé, ou nós vamos tirar a sua vida. É algo radical. Dificuldade com perseguição. É um outro nível de perseguição. Exatamente, a palavra é essa. A gente confunde a dificuldade, as limitações. E aqui, ninguém falou que ia ser fácil, né? Jesus não disse que ser cristão ia ser fácil, né? Se fosse fácil, chamava Defesa do Coxa, do Paraná Clube aqui, né? Se fosse fácil, mas não é, gente. Agora, a gente confunde, a palavra está perfeita aí. A gente confunde a perseguição com as dificuldades de ser um cristão firme no Evangelho. E a igreja perseguida, eu tenho percebido que ela cresce em número e cresce em qualidade, que eu falo de vida espiritual, de dependência do Senhor, porque assim, as dificuldades são extremas, além também, né, de toda essa proibição de poder professar a própria fé, de poder pregar o evangelho, né? Porque o cristão tem a missão embutida, né? Vou lá com a minha vida, vou falar do evangelho que me alcançou, vou mostrar o Jesus da graça, o Jesus do perdão, o Jesus salvador, né? Mas enfim, tudo isso é tolhido. Num ambiente de muita perseguição, num país onde de fato é feita muita restrição em relação à presença do cristão. Então eu vejo assim, aqui no Brasil a nossa situação não é nem branda, ela é ultra leve, né? Porque a perseguição que muitas vezes a gente vê de uma forma um pouquinho assim maquiada é a questão de valores, de ideologias aí, nesse furor político que a gente tem vivido, né? De bipolarização e tal, né? Perfeito. Mas a gente vê alguns valores, alguns princípios sendo confrontados, né? Por minorias e tudo mais. Mas não é necessariamente uma perseguição, porque até então ninguém nos tolhiu de você prestar um culto, de você falar da verdade do evangelho, né? Mas você lida com realidades onde as pessoas elas são mortas em função da fé que elas professam, né? E um caso que me chamou muita atenção, assistindo até um dos podcasts que você participou, é do caso de um marido que viu a esposa sendo violentada, e a esposa, mesmo sendo violentada, ela pediu para que o marido não negasse a Cristo, né? Então isso me trouxe assim um peso no coração tamanho. Eu falei, nossa, a gente está numa situação de uma comodidade tão grande, de poder viver a nossa liberdade de fé e religiosa, por que não, né? Enquanto outros países assim, né, enfrentam, né, uma realidade muito avessa à nossa, né? Então a perseguição ela é muito severa, né? Assim, quando a gente pensa em perseguição mesmo, é uma coisa muito mais severa do que a gente pode imaginar, né? Porque num caso desse que você trouxe aqui, eu falei, puxa, né, a gente está numa situação muito cômoda, né? E como, assim, a gente pode, né, com a sua vivência, com a sua experiência toda à frente da Missão Mais aqui, como que a gente pode fazer com que essa realidade, assim, se expanda para a visão das pessoas em países como o nosso, assim, que a gente possa participar mais, né? Entender um pouco mais de como que essa igreja ela sofre com a perseguição e como que a gente pode atuar, né? Fora do campo da oração só, além de como que a gente pode atuar como igreja, né? Como que a gente pode ter um despertar maior para a sensibilidade desse... Eu acho que a primeira coisa importante que a gente precisa saber
e a gente precisa, quem sabe, relembrar, na verdade, né? É que não são eles que estão sendo perseguidos, somos nós. Uhum. 1 Coríntios 12, 26 diz que se uma parte do corpo está sofrendo, todo o corpo sofre com ele. Então, a gente faz essa às vezes, a distinção de a igreja é perseguida, mas a gente quer conectar essas duas realidades para a gente entender que nós somos um em Cristo. Então, enquanto houver um cristão perseguido no mundo, eu não sou totalmente livre. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente ter essa consciência de que se a igreja está sendo perseguida em algum lugar do mundo, eu faço parte dessa igreja, então eu também estou sendo perseguido. Apesar de estar num local, nesse momento, livre, uma história para ilustrar esse sentimento. Nós ajudamos uma família de pastores paquistaneses há alguns anos atrás, isso já tem mais de 10 anos. Ele estava no domingo pela manhã ministrando culto e eles tentaram incriminar esse cara várias vezes, não conseguiram, plantando provas, tentando acusar eles e não encontraram. Aí no domingo pela manhã a polícia entrou no templo e foi levar o cara preso sem acusação mesmo, sem conseguir provar nada. Quando eles começaram a pegar no pastor e bater no pastor, a esposa dele estava na primeira fila, sentada na cadeira, assim. Ela levantou no ímpeto de socorrer o marido, tentando brigar com os soldados e tal. Ela tomou um soco no queixo, caiu desmaiada na hora. Os caras enrolaram a mão no cabelo dela assim e arrastaram ela pela igreja, levando embora e prenderam junto com o pastor. Essa história, infelizmente, é uma história muito comum dentro do contexto de perseguição. Prisões assim, violentas e coisas de injustiça e tal. Quando essa notícia chegou na nossa base, uma esposa de um dos nossos missionários ficou em choque. Assim, ela travou. E eu, apesar de entender, não achei... Eu fiquei curioso, eu falei assim, mas por que essa história especialmente te tratou, te deixou assim, te travou tanto? A gente lida com isso o tempo todo, então isso até é um problema, né? Porque a gente vê tanto problema, tanta desgraça, que a gente acaba falando a Deus, eu não quero me acostumar com isso tem que doer no meu coração. Aí ela falou assim, olha, tem duas coisas em especial que isso me afetou. Primeiro, se ele é um pastor e está preso, se ele é um pastor da Igreja de Cristo, ele também é meu pastor. Não é porque eu não o conheço pessoalmente, não estou com ele, mas ele é pastor do rebanho de Cristo, então ele é meu pastor também. Eu preciso entender, se fosse meu pastor aqui que eu conheço, que eu aperto na mão dele o tempo todo, como que isso seria para mim? E segundo, eu sou esposa de pastor, aquela mulher podia ser eu. Então, quando Paulo usa a palavra sofrimento nesse verso, ele usa a palavra sumpaskol, uma palavra grega, que ela tem uma conotação de uma dor física, como se eu estivesse sentindo uma dor física que é sua, assim, está doendo na minha própria pele. Então, um sentimento assim de troca da realidade. Eu quero trocar minha realidade com a sua. Então, eu acho que a igreja precisa ter essa consciência. Às vezes, não foi nenhuma nem duas vezes, irmãos, eu pregando na igreja e contando algumas histórias de lugares que a gente trabalha, pessoas que eu conheço pessoalmente, gente que a gente ajuda há muitos anos, eu desço do púlpito e alguém me pergunta assim, peraí, essa história aí você inventou, não foi? Só para dar um brilho aí no seu sermão. Para completar. Você está brincando. Eu posso te apresentar a pessoa se você quiser. Aí você ouve da própria boca dela. Então, assim, falta informação. E não é nem por mal. Eu acho que o que falta é informação. Estar aqui hoje é um veículo dessa informação. As pessoas que vão assistir esse podcast talvez nunca tenham tido contato com a igreja perseguida. Exatamente. Não entendem até assim, a importância desse momento aqui, né? De entender, porque muitas vezes eu sou um cristão, independente de ser cristão evangélico, cristão católico, e vou lá, faço a minha parte e vou embora. Mas não entende que por trás disso tem milhões de pessoas trabalhando para tentar, né, fazer a diferença na vida do outro, né? E a Missão Mais faz isso. Pastor, e a igreja subterrânea? Conta um pouquinho dela para nós, que aí está espalhada pelo mundo, né? Algum testemunho de como eles estão, como que tem agido? Hoje nós trabalhamos, somos parceiros da Missão Voz dos Mártires, né? Então, talvez você já tenha ouvido falar, Voz dos Mártires é uma das maiores organizações ao redor do mundo que trabalha com perseguição religiosa há muitos anos. Quem foi o fundador foi o pastor Richard Wurmbrand, era um pastor romeno, e ele foi preso na época da Cortina de Ferro, foi assim, o livro dele, Torturado por Amor a Cristo, é um best-seller no mundo todo, no Brasil, a gente tem esse livro, inclusive, na Mais.
Quando ele foi solto, ele queria voltar para a igreja subterrânea, porque naquele momento, quando ele foi solto, a igreja não era mais livre, era subterrânea. Então, eles se reúnem em locais específicos, às vezes em locais, em casas, às vezes em locais rochosos mesmo, assim, em buraco. Eu tenho relatos de igreja que já se reuniu em manilhas de esgoto, para você ter ideia, coisa absurda que parece coisa de filme. Sim. Porque são locais pontuais que o cara não pode fazer daquele local um local recorrente. O cara vai lá, reúne e vai embora. Aí reúne no outro lugar, do outro lado da cidade, para não despertar nenhum tipo de... Então, aí o pastor Richard von Brandt queria voltar para essa igreja. Ele queria ser pastor na igreja de novo. Eles falaram assim, não, por favor. Aí, completando o que a gente estava falando, por favor, volte para a igreja livre e seja a voz da igreja perseguida. Por isso, missão Voz dos Mártires, né? Seja a voz da igreja perseguida. Então, e a igreja que cresce, por exemplo, uma das igrejas que mais crescem no mundo é a igreja na Arábia Saudita. Um país extremamente fechado para qualquer tipo de ação evangélica, cristã, né? Então, assim, igrejas na China, em países africanos, países na Ásia. A gente ajudou um jovem alguns anos atrás. Esse jovem, a gente não pode falar exatamente o local, mas é um país na Ásia Central. E esse jovem tinha 16 anos de idade e a igreja dele era a igreja nos lares. Então, igrejas escondidas que se reúnem assim. Os caras têm lá 20 pessoas na igreja. Então, hoje a gente reúne um dia da semana na sua casa. Depois, daqui um tempo, a gente reúne na casa de um outro irmão em outro dia de semana, para não ter, assim, nenhum tipo de alerta, nada, né? E os caras acabam conseguindo fazer esse movimento para poder deixar a coisa mais segura, né? Ou menos perigosa, porque mais segura em países como esse é muito complicado. E esse menino, ele evangelizou o melhor amigo na escola. Cresceu com o menino na escola, ele era de um lar cristão, uma família cresceu num lar já convertido. E ele tinha um melhor amigo na escola, a mesma idade dele. E ele foi evangelizando o menino com a vida, no dia a dia. O vida na vida. O evangelismo desses caras não é uma conferência missionária, não né? A vida, né? Caminhar ali. E esse menino entregou a vida a Cristo, esse amigo dele. E ele ficou por anos como um cristão escondido. Ninguém podia saber. E é muito comum isso, o cara se converte numa família e só ele é convertido, e a oração dele é para que o Senhor se revele à família, para que de algum jeito ele se converta também. Porque ou o cara é morto, ou o cara é entregue às autoridades e é preso, ou o cara é torturado. Então ele é tido como o traidor da fé da família. Em muitas culturas, nós recebemos um cristão do Iêmen, ele era da linhagem presidencial do Iêmen. A família se reuniu para forjar um acidente, para matar ele, para não envergonhar o nome da família. Olha que loucura. Os caras preferem matar, perder o ente querido, do que ter essa mancha Esse menino foi descoberto, esse segundo menino foi descoberto. A mãe dele descobriu. Começou a desconfiar e descobriu. A própria mãe entregou o menino às autoridades e o menino foi morto. Esse primeiro menino foi denunciado, esse que nós ajudamos, e foi preso. Ficou 9 meses preso. A igreja nos lares orando por ele. Orando, intercedendo, a igreja para que Deus sustentasse o menino. 16 anos de idade, gente. Pensa aí. Sim, é uma realidade muito distante do que a gente pode viver, ou que a gente consegue... O professor lida com aluno de 16 anos de idade, com os meninos. A cabeça da gente ainda é... Apesar de ser... Eu tinha certeza que eu ia ser um missionário, tinha convicção na minha fé, mas eu era menino, cara. 16 anos de idade, eu era menino. Menino, é a idade do meu filho. Cabeça, O meu menino tem 18, a menina 14. A gente recebeu uma vez na igreja Agora me fugiu o nome dele, porque ele era também... O pai dele era o conselheiro da família real do Marrocos. E a família, a família simplesmente, ele teve que sair, né? Ele não pode voltar, aliás, porque senão ele é preso. E ele mora em Foz do Iguaçu, na colônia árabe lá, que é grande. E ele não pode voltar para o Marrocos, e a família literalmente perdeu o contato. E uma vez eu conheci um casal de missionários também, ali do norte da África, não lembro qual país, que também super fechado, e aí eles faziam esse mesmo trabalho, só que como é que eles faziam? Eles tinham um café, aí eles
eles fizeram o discipulado dos funcionários nesse café. Era um café bem conhecido na cidade, assim. Ia lá os diplomatas, eles moravam no bairro dos diplomatas da capital lá. Só que os nativos, eles não podiam professar a fé. Então era escondido. E eles faziam a mesma coisa. Eles oravam para que Deus se revelasse na casa. Porque se eles falassem na casa que eles tinham se convertido ao cristianismo, na melhor das hipóteses, eles iam ser expulsos. Mas assim, o normal era a própria família denunciar as autoridades, e aí eles podiam ser presos, mortos. É muito comum isso. É muito comum. E é uma realidade tão distante da gente. Tanto é que no dia que eles fizeram essa apresentação, eles não falaram o país. Eles não falaram o nome, a cidade. E como eu gosto muito de história, eles só mostraram a silhueta do país. Aí eu identifiquei onde era. Mas eles não podiam falar nada, porque eles tinham, mesmo estando no Brasil, né, do outro lado, eles tinham medo que de alguma forma aquilo chegasse e eles fossem descobertos. Não por eles, até eles falaram, porque eu tenho sobre a minha responsabilidade, eu tenho 5 vidas, eram 5 funcionários. E esses com certeza vão ser mortos. Talvez eu só não entre mais no país, mas esses que... Já saiu e acaba estando mais seguro. Né? Exatamente. Eles não, eles vão morrer. Esse menino de 16 anos, ele ficou preso 9 meses. E é uma das histórias mais... Eu compartilho muito, porque a gente lida com a escola missionária, com muitos jovens, os meninos que estão querendo ir para o campo missionário, né? E aí esse menino com 16 anos, ele era torturado todos os dias. A mãe dele dizia assim, olha, eu tenho 2 sentimentos em relação ao meu filho. Primeiro, de muito orgulho, porque saber que meu filho continua firme na fé, amando Jesus. Está preso porque ama Jesus, não está preso porque fez uma coisa errada. Está preso porque é cristão. Mas o segundo sentimento que eu tenho, ela dizia, eu sou mãe. Eu sei que pelo menos uma vez por dia um homem vai passar na cela e torturar meu filho. Agulhas quentes embaixo da unha, choques elétricos em partes íntimas e coisas... bizarras mesmo. Que não convém. A única coisa que esses caras conseguiram, eles queriam que o menino negasse a fé, eles assinam um documento que ele negou a fé, ele podia ir voltar para casa. A única coisa que eles conseguiram, esse menino continuou evangelizando dentro da prisão e montou pequenos grupos dentro da prisão, mais 122 pessoas convertidas dentro da prisão. Acho que os caras soltaram ele, fazendo solta logo, porque senão ia converter todo mundo. Lá fora ele trabalha menos. Né? Tá menos perigoso lá fora do que aqui, né? Daqui a pouco a gente é convertido. Então são realidades de igrejas que sobrevivem dentro dessa realidade que... enfim, eu teria muitas histórias para contar aqui, né? Pastor, e a Missão Mais, ela age, por exemplo, a missão pode enviar missionários, né? Vocês têm um corpo, né, de enviar missionários, mas o senhor estava comentando com a gente, tem um pouquinho antes da gente começar aqui, né, que geralmente vocês treinam missionários nativos porque eles conhecem a realidade do país, a realidade cultural e todo esse conjunto, e eu achei isso fantástico, né? Porque a partir do momento porque o nativo é aquele que ele sabe de tudo. É diferente você ser discipulado por um brasileiro na África ou por um brasileiro num país árabe e de ser discipulado por um nativo. Né? E como é que surgiu isso? E como é que isso tem dado certo? Como é que está sendo essa estratégia da missão, né, do trabalho de vocês frente a isso? Hoje nós não enviamos mais missionários brasileiros. Né? Então a Mais não é mais uma organização enviadora. Nós temos, por exemplo, a escola missionária que a Mais tem, o CT+, é uma escola de treinamento missionário e a gente tem parcerias com igrejas, com organizações enviadoras. Então a gente, o cara treinou, tem uma vocação para determinado povo, determinada região, a gente tem organizações que são enviadoras para isso. Por que a gente não envia mais? Porque a gente trabalha em campos de perseguição e em locais restritos. Para você ter uma ideia, você enviar um missionário brasileiro para um lugar desse, a gente nunca podia ter uma base dentro do próprio país perseguido. Então o cara tem que estar num país vizinho que tem liberdade, aí ele tem que viajar para esse país, deixar a família dele no país, viajar para o país perseguido, encontrar com os líderes. Então a logística é muito pesada, o risco é alto e é muito caro. O recurso que a gente gasta para sustentar uma família brasileira ali, porque a gente levanta em real e envia em dólar, né? Tem já essa dificuldade. A gente sustenta 3, 4 famílias de nativos com o mesmo recurso.
Sim. A gente começou a perceber que existe um movimento muito mais simples, por assim dizer, nesse aspecto. Culturalmente, a língua não tem barreiras e você consegue... O evangelismo relacional, por exemplo, é muito mais fácil com um nativo. Claro. Né, do que um brasileiro chegar, e isso não invalida o envio de missionários brasileiros. Pelo contrário, eu oro para que Deus levante. Nós somos em torno de 21 mil missionários no Brasil. Pouco, pelo número de igrejas e crentes que nós temos, muito pouco. Sim. Nós trabalhamos e oramos para que Deus envie mais missionários. Porém, para o nosso tipo de trabalho é muito mais efetivo. Então, por exemplo, a gente tem um pastor na Colômbia, pastor Orbey Romero, trouxemos ele para o Brasil algumas vezes. E ele, a sua família, ele tem o Ivan, que é um jovem que também é missionário da Mais, são nativos colombianos. Então eles vão em locais na Colômbia que a gente não pisa. A gente não consegue entrar. Alguns lugares, quando a gente vai com ele, a gente já tem até a autorização para entrar porque está com ele. Mas tem locais que ele tem uma foto que a gente às vezes usa nas ministrações, dele sentado num burrinho com bíblias em volta do burrinho assim, e ele ia subir montanha, 2 dias, 3 dias caminhando na montanha com o burrinho para chegar numa região para distribuir bíblias para cristãos em um lugar que a gente nunca vai pisar, cara, nunca vou conseguir ver esse lugar. Sim. Porque a gente não... Então você vê assim, a dificuldade que um brasileiro teria de ser efetivo nesse lugar. Sim. Não é encontrado com nativo. Né? O senhor já teve alguma experiência ou ficou sabendo de algum brasileiro que foi morto ou sofreu tortura, está no campo missionário? Assim, existe, porque os relatos que a gente ouve, que pelo menos da minha parte eu sempre ouvi, são de pessoas que estão em lugares que são perseguidos, mas que nunca sofreram nenhum tipo de violência, né? E eles relatam que normalmente as pessoas do país é que sofrem muita violência, né? Eles, acho que talvez pela graça de Deus, não foram atingidos. O senhor conhece algum caso assim? Já aconteceu, já tem muitos casos de missionários que foram estrangeiros, que chegaram num país e foram presos por causa da pregação do evangelho, porque estavam discipulando pessoas, e aí o cara acabou sendo preso. Muitos deles foram já relatos de gente morta, mas relatos de gente que ficou muitos anos preso. O Richard Wurmbrand, por exemplo, foi um desses, né? A gente teve vários casos. Teve um pastor americano que foi preso na Turquia muitos anos e houve até uma comoção mundial, o governo americano intervindo no processo. Então, assim, existe aqueles casos que a gente descobre, que a gente ouve falar, e tem muito caso que a gente nunca nem vai saber. Então, provavelmente vai ter algum brasileiro que já tenha sido... com certeza. A gente já tem brasileiros que ficaram presos, que a gente ajudou, inclusive, com campanhas e documentos para o governo, tal, de advocacy, né, para tentar tirar os caras. E tem relatos de pessoas que a gente sabe que foram presas, foram torturadas, foram soltas e tal, mas é muito comum em país. É claro que é mais fácil isso acontecer com o nativo, porque o cara que é contra a religião, né, e aqui são de várias... não é só o mundo muçulmano que tem países que são radicais contra o evangelho, mas vários outros. Mas o nativo, ele é o primeiro alvo, né? Porque ele é o traidor da fé. E o estrangeiro que trouxe o evangelho também é um alvo, porque os caras veio aqui disseminar algo que não é da nossa fé, não é da nossa realidade. Vem mudar uma cultura que a gente não aceita, né? Eu estive visitando a sede que fica em Almirante Tamandaré. Para quem está assistindo nosso podcast, não é da região de Curitiba, mas Almirante Tamandaré é uma cidade, região metropolitana aqui, onde fica a sede da Missão Mais aqui, que você lidera localmente, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho como que é esse trabalho de recepcionar os refugiados aqui, recebê-los, né? E depois reintegrá-los, fazer todo um trabalho aqui de adaptação à cultura, tudo, como que é a parceria com as igrejas que vão absorver, de certa forma, essas famílias, né? E hoje, quais são as nacionalidades que você tem, né? Que você contasse um pouquinho como que é o trabalho na sede em específico, né? De acolhimento aos refugiados e tudo mais, né? Nosso primeiro refugiado chegou no Brasil em 2013, quando a gente... vocês devem lembrar da Jornada Mundial da Juventude. Lembro. Foi um evento da Igreja Católica que foi no Rio naquele ano. Sim, foi gigante. E um pastor paquistanês, mais 4 líderes foram perseguidos lá, estavam sendo perseguidos, ameaçados de morte. E um padre ajudou eles com uma carta
de convite para eles participarem da jornada. Então, eles entraram no Brasil por causa disso. Quando desceram no aeroporto lá no Rio, procuraram uma igreja evangélica para pedir socorro. Falaram, nós somos cristãos perseguidos e tal, e a gente quer se refugiar no Brasil para salvar a nossa vida. Esconderam a família lá e vieram. E a igreja não sabia o que fazer. Aquela época ainda... Hoje, graças a Deus, o termo refugiado já é muito mais bem aceito na sociedade brasileira, né? Mas há alguns anos atrás isso ainda era uma barreira muito grande. Os caras entraram na internet, procuraram lá, apareceu o site da Mais, ligaram pra gente. Aí contaram a história e tal, a gente entendeu que Deus já ajudava refugiados em campos internacionais. A gente entendeu que estava começando ali, então, um movimento de Deus para a gente ajudar esses irmãos a recomeçarem suas vidas longe da perseguição. Então, como que é o projeto? Como a Mais trabalha com perseguição, a gente faz esse filtro inicialmente, se o cara está de fato perseguido por causa da fé. A gente acolhe ele aqui por entre 4 a 6 meses, e ali nesse período ele tem toda a parte de documentação feita, saúde, vacina, qualquer necessidade clínica que ele tenha, emocional, e, enfim, as necessidades básicas que normalmente o cara que vive num local de perseguição, quando ele chega num local em liberdade, as doenças psicossomáticas começam a brotar, né? Baixa a adrenalina do cara e muita coisa acontece ali. A gente cuida desse período, tem uma equipe lá na base que cuida especificamente disso. Aulas de português, então, às vezes, algum determinados momentos a gente tem cursos profissionalizantes. Depois disso, eles vão para uma outra etapa com igrejas parceiras. Aí, já quebrado esse primeiro choque cultural, a igreja recebe essa família e adota essa família por 1 ano. 1 ano, no máximo 2 anos, depende muito da configuração familiar. Se tem muita criança, é difícil em 1 ano o cara conseguir autoctonia, mas geralmente é de 1 a 2 anos. Aí a igreja dá esse suporte com a casa, alimentação, moradia, a continuidade dos estudos de português, coloca as crianças na escola, os jovens na escola e dá emprego, procura emprego para quem possa trabalhar da família, para que dentro desse período de 1 ano eles possam tocar a sua vida. Né? Isso é a ideia de não ficar no assistencialismo por muito tempo, mas ensinar a pescar, né? Exatamente. E aí a ideia é que a gente tem muitas empresas, por exemplo, que nos procuram, eu tenho um emprego para um refugiado, tem algum refugiado, até gostaria de dar esse emprego para ele. Mas a gente quer conectar a realidade da igreja por alguns motivos. Primeiro, porque a igreja é a que mais dá suporte para a sociedade. Né? A igreja faz um trabalho relevante na sociedade, às vezes não reconhecido, mas a igreja é extremamente importante na sociedade. Sociedade. É fundamental. Segundo, que muitos desses irmãos que vêm, eles vêm de países fechados para o evangelho. Então, eles nunca tiveram um discipulado, nunca frequentaram uma escola bíblica dominical. Muitos deles não têm acesso às escrituras. Então, a igreja dá continuidade nesse processo de discipulado. O cara vai congregar numa igreja livre, né? Nós estamos com uma família agora lá de iranianos. Ele demorou 30 anos para conseguir ser batizado. 30 anos para ser batizado. Já imaginou isso? Aí ele participou de um culto lá na base. E ele ainda não fala português direito, ele botou no tradutor e falou assim, é uma sensação muito estranha e diferente estar num culto livre, sem medo de alguém me pegar. Então, são realidades assim. Então, esses irmãos, eles são inseridos agora. O cara que nunca foi numa igreja, agora vai numa igreja lá com 150 pessoas, 200 pessoas, 400 pessoas. Levar um cara lá na PIB, o cara fica doido. Fala assim, ué, eu não sabia que tinha tudo isso de crente no mundo. Existe isso? É porque é uma realidade muito... Então, de 2013 até agora, a gente recebeu 17 nacionalidades diferentes, 620, 630 refugiados. A maior leva foram dos sírios em 2013 a 2015, e agora dos afegãos que vão voltar a chegar no nosso projeto. Né? O governo tinha interrompido, mas agora vão voltar a chegar no nosso projeto. Então, ali a base tem essas casas para esse movimento de acolhimento e reinserção. É um dos ministérios a mais. Né? Fantástico. E os recursos financeiros, por exemplo, que chegam a mais, porque isso depende de um recurso financeiro importante. Como que provém essa... Eu costumo dizer que nós somos uma missão raiz, né? Aquela do boleto ainda, né? Que o irmão... são irmãos da igreja, igrejas que são parceiras da missão, mas
muitos membros de igrejas que, quando conhecem a missão, entra no site, ou quando a gente vai ministrar e participa de algum evento da igreja, alguma conferência missionária, a gente dá a oportunidade para a pessoa ser ou um intercessor, todos podem ser intercessores da causa, podem ser mobilizadores da causa, ser a voz da igreja, e também apoiar de forma financeira. Então, o nosso site tem todas as formas lá que, se alguém quiser, de alguma forma, cooperar financeiramente, é uma luta, é uma missão 100% brasileira, Sim. que arrecada em real para enviar em dólar. Mas Deus tem nos sustentado. Nós estamos esse ano completando 15 anos. Fantástico. Não, vamos deixar aqui depois o site para que os nossos ouvintes possam tá acessando e conhecendo também e poder ajudar, porque é uma questão que nos move, né, como cristãos, né, o que o pastor falou, eu fiquei bem assim pensativo aqui, que nós todos somos perseguidos, né, não são apenas, vamos dizer assim, eles. Nós somos como cristãos, isso muda. Eles, somos nós. Até, pastor, nós estamos chegando ao finalzinho, né? Mas eu ia usar exatamente essa fala, né? Assim, eu li teu pensamento, tá? Eu tô um pouco tenso até, assim, nesse sentido de estar refletindo sobre o que é a perseguição, né? Longe das nossas fronteiras, e a gente não viver essa realidade. O quanto é manso para nós aqui, né? O quanto é cômodo, né? Mas é de fato, assim, para a gente se reavaliar, né? Que tipo de cristão que eu tô sendo, né? Porque quando você estava contando aquela história da Colômbia, talvez até na cabeça de vocês tenha vindo Paulo e Silas cantando na prisão. Sim. E o carcereiro se converteu e ainda assim, né, ministraram profeticamente na vida deles, né? Tu e tua casa, né, serão salvos e tal, né? E eu imaginei algo assim. O povo cantando, né? O pastor puxando louvor, no final o soldado se convertendo, né? E não o pastor sendo decapitado, né? Eu falei, puxa, eu acho que essa história vai ser um pouco mais, né, motivadora para nós, né? Mas não, né? Uma realidade de, né, crueldade, né? Então, e quantos são os nossos irmãos aí? Quantos somos, né? Igreja que está aqui, né? Então, vivendo uma comodidade, né? Às vezes nem um despertar maior de sensibilidade para essa igreja tão sofrida, né? E o quanto é importante que fique para nós todos cristãos que estamos participando, e você também que não é cristão, está tendo a oportunidade de ouvir de pessoas que são apaixonadas por Jesus e sofrem por essa causa. Olhe só, né? O quanto é difícil a realidade dessas pessoas, né? E o quanto também é cheia de convicção a fé que eles têm, né? Porque é uma paixão, assim, que mobiliza, faz a igreja crescer, a igreja cresce em meio a um sofrimento, né? E a gente aqui, muitas vezes, né, não tem nenhum despertar para esse tipo de sensibilidade. Muitas vezes nós não né? vamos na igreja porque tá chovendo, porque esfriou. E às vezes eu vejo missionários, como o Fernando falou, às vezes eu vejo missionários chegar em conferências missionárias, eles relatam muito da questão social, das necessidades que passam e tudo mais, mas nunca ouvi um testemunho assim, né, a esse ponto de, né, puxa, as pessoas realmente serem, né, maltratadas, as pessoas serem mortas em função da fé que professam, né? Então, assim, sempre soube dessa realidade que ela existe, né? Mas, assim, de certa forma, nunca com tamanha intensidade, né? Nunca nos trouxeram à tona tamanha realidade, assim, né? Então, sempre eu participei muito de conferência missionária, mas sempre, assim, ajudar o missionário, né? Na questão mais social dele ali, né? A questão do sustento dele, né? Mas nunca com um relato assim, né? Nunca com um relato tão sofredor assim, né? Não, tão real, né? De saber que a vida dura. Mas sabe que é uma coisa que a Mais sempre diz, né? A ideia de que a gente não quer só levar o sofrimento. É levar a perseverança e a esperança que tem por trás disso. Né? Porque, assim, o sofrimento pelo sofrimento, ele é bíblico, é histórico, né? A igreja foi perseguida ao longo dos anos. Um dos pastores que nós ajudamos, um pastor chinês, pastor Li Shang, o nome dele. E esse não tem problema de dar o nome, né? E ele era preso, ele era descoberto pregando, era preso, torturado, apanhava um monte e soltava. Ele voltava para casa, ia pregar, era descoberto, preso. Um dia espancaram ele com a própria Bíblia. Ele chegou em casa desfigurado. Me bateram com a minha Bíblia. E aí uma dessas idas e vindas dele, ele foi, era uma igreja nos Lares. Uma terça-feira à noite, ele estava abrindo a Bíblia para pregar, e os caras descobriram um lugar e invadiram a casa para levar ele preso. Mais uma vez. Aí, quando os policiais pegaram nele assim, ele disse, pera um pouquinho só, eu preciso levar aquela mochila ali. Como assim? Não, é minha mochila, eu preciso levar ela. Estou indo para a prisão, mas eu preciso levar ela.
Ué, você está indo preso, por que você quer levar a mochila? Aí os policiais abriram a mochila. Lá dentro tinha uma muda de roupa limpa e um travesseiro. O cara saiu de casa preparado para ser preso. Olha isso. Despediu da família, despediu dos filhos. Falou, ó, vou ali pregar e ser preso mais uma vez, depois a gente se encontra, se Deus quiser. Olha, meu, enche de lágrimas de ouvir isso, porque é algo que é um amor muito grande, né? É a convicção. Então, assim, tem o lado pesado da perseguição, mas a convicção que esses irmãos têm é constrangedor. Eles não têm medo, né? Não tem medo. Sim. É constrangedor, assim. Eu fico imaginando se a gente tivesse essa mesma convicção com a liberdade que a gente tem, puxa, que estrago a gente podia fazer. O bom estrago, né? Sim. Então, que Deus nos ajude a aproveitar essa liberdade enquanto ela existe. Sim. O meu avô, os meus avós maternos, eles vieram para o Brasil em 51, depois da guerra. Veio meu avô, minha avó e 2 tios. Daí nasceu aqui a minha tia e minha mãe. E o meu avô, eles já conhecem lá a minha cidade, lá em Tomazina. Então, um abraço para Tomazina, que eu não falei ainda. E meu avô tinha uma horta enorme lá. E quando meu avô era vivo, na cidade não tinha verdureira, não tinha ninguém que vendia verdura. Meu avô dava verdura para todo mundo. E a casa, onde é a minha casa, é um terreno muito grande, a casa da minha tia, do meu primo. Então, assim, era um pedaço grande do quarteirão onde a minha família tinha, né? E meu avô falava assim que ele não acreditava, porque ele veio de um lugar onde dinheiro não servia de nada, porque a nossa família é do norte da Itália. E lá estava tudo destruído, né, depois da guerra, né? Não tinha nada em pé. E ele falou assim, mas como é que aqui no Brasil tem terra, né? Terra abundante, terra fértil e ninguém planta, assim, poucas pessoas plantam. E às vezes não é nem para consumo, é para ajudar os outros, como ele fazia, né? E então essa sensação de escassez, ela acho que mexe um pouco na cabeça da pessoa, né? Como a sensação que essas pessoas têm, que elas, assim, olha, eu sei o que vai acontecer comigo, mas eu não me importo. Então, é uma cultura que a gente aqui, como o Tato falou, é uma coisa muito mansa, né? Essa palavra acho que é perfeita, é mansa. A gente é manso. A gente é muito manso, pacato, né? Demais. A gente não faz nada, a gente só espera. Só observa, na verdade, né? Igual só somos observa, passageiros, vê o que vai vezes, acontecer. Né? E eles não, porque eles não são mansos, né? Porque eles sabem, como o meu avô não era, porque não tinha o que comer, não tinha... Na verdade, assim, não tinha o que comprar, né? O dinheiro era só um papel, que não comprar o quê? Pedra, escombro. Então, ele nunca foi manso nessa parte de ter a horta. Ele adorava a horta, cuidava. E a gente brincava a horta do vô, eu e meus primos. E ele dava verdura para todo mundo, todo tipo de folha, de legumes e tal. Mas eu consegui fazer essa associação, né? E a gente é manso, porque a gente tem tudo e não usa nada. E quem não tem nada, corre pouco atrás, que tem, usa e... tudo, né? É incrível isso. Essa história que o professor falou, que eu contei no outro podcast lá do Mohammed, né? Quando a esposa dele, sendo violentada, disse a frase: não negue a Cristo, porque Jesus é a única coisa que nós temos. Então, a questão é que a gente quer Jesus e outras coisas, né? É isso mesmo. Ellen Roosevelt, uma missionária do Congo, muitos anos atrás, deu a vida dela no Congo. Ela escreveu no diário dela: o problema, irmãos, é que nós queremos Jesus e os aplausos, queremos Jesus e o reconhecimento, queremos Jesus e o conforto, queremos Jesus e a comodidade. Não, irmãos, nós devemos apenas querer Jesus. Então, é essa a realidade. Esses irmãos, eles não têm outra coisa. A gente... Eu já estou falando demais, né? Já era para até parar de falar aqui. Tem uma música que fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso, que fala perdendo tudo por amor e com alegria, né? Sim. A música é linda, eu não tenho nada contra a música, mas eu Maia, tenho dificuldade de cantar essa música nesse trecho, porque assim eu penso, o que eu estou perdendo? O que eu estou perdendo, cara? Não estou perdendo nada. Sim. Eu tenho igreja, eu tenho liberdade, eu tenho uma igreja para sentar com um banco confortável, eu tenho um ministério de louvor que toca, ar-condicionado, algumas igrejas, não tenho nada. E reclamo. E reclama.
Pastor, mas realmente o nosso tempo está acabando. Passa rápido demais, é muito gostoso, é um tempo precioso demais estar aqui com vocês, meus amigos. E, pastor, foi uma honra tê-lo conosco nesse episódio aqui do nosso podcast Arrumando a Casa. Obrigado, meu irmão. E antes de terminar, eu vou pedir para que o senhor faça as considerações, né? E eu tinha uma pergunta assim, tu até que respondeu ela ao longo desse tempo, né? O quão grandioso e o quão importante, né? E o quão gracioso é ser um missionário, né? Para que as pessoas que nos escutam, que estão aí, né, pensando assim, será que eu vou fazer alguma coisa? Será que eu vou partir para a missão, né? E a gente vê o senhor falar com tanto entusiasmo, né? De momentos de sofrimento, mas assim, desse resgate, de conseguir, como nós falamos antes, né? Aquela sementinha. Muitas vão se perder. E tá tudo bem. Mas algumas delas vão florescer e vão fazer a diferença na vida do outro e vai levar esse Jesus que nós amamos para outros também aprenderem a amar e serem salvos. Porque o objetivo não é esse tempo. Né? Esse tempo ele é curto, mas a eternidade não. Então nós deixamos aqui as considerações finais para o senhor. Fique à vontade, como diz, o microfone é teu. Tá, maravilha, gente. Primeiro, mais uma vez, obrigado, né, pelo privilégio de estar aqui com vocês, é uma alegria. Ser missionário é a maior honra que eu posso dizer que Deus me deu. É assim, Charles Spurgeon já dizia, todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Né? Pegou pesado nessa frase. Né? Mas esse ano tem 30 anos que Deus me deu o privilégio de começar na missão lá em 95, né? E se eu pudesse voltar em 95, faria tudo de novo. Não tenho sombra de dúvida que faria tudo de novo. Então, se Deus está te chamando para alguma coisa, não tenha medo, não tenha... o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Então, esteja no centro da vontade de Deus. Se você for para ser um missionário na sua faculdade, no seu trabalho ou entre os povos não alcançados do mundo, o importante é obedecer ao Senhor. Então, que Deus nos ajude a sermos missionários onde Ele quer que a gente seja. E em relação ao trabalho da Mais, eu quero agradecer pela oportunidade de trazer aqui vocês serem voz da causa da Igreja Perseguida, né? Então, se puderem conhecer um pouquinho mais, se você não conhece, quiser conhecer um pouquinho mais, entre nas nossas redes sociais, no nosso site, no nosso canal do YouTube, tem muita coisa importante ali, e que a gente possa somar forças em resposta a isso, né? Por que nós apoiamos a Igreja Perseguida? Para que ela continue pregando o Evangelho. A igreja tem uma missão a ser cumprida, e existem 7 mil povos no mundo que não conhecem o Evangelho. Nós apoiamos a Igreja Perseguida para que elas continuem fazendo aquilo que às vezes a gente não faz. Fantástico, fantástico. Nós vamos deixar aqui, né, os dados aí do projeto, né, e da Missão Mais, para que as pessoas possam acessar e ver também. Obrigado mais uma vez. Fernandinho, as considerações finais. Você já mandou um abraço para Tomazinho? Já mandou. Tá tudo certo? Não. Deixar também aqui à disposição, pastor, que se algum desses missionários quiser um dia vir aqui dar um relato sobre o que eles têm vivido, e porque até um recado para você que está em casa. Você pode ser cristão ou não, mas assim, o que a gente está discutindo aqui vai muito além de uma crença pessoal. A gente está discutindo aqui sobre liberdade. É sobre você poder ser quem você é, aonde você quiser ser. Então, se você está ouvindo esse podcast, ou teve acesso a ele de alguma forma, está assistindo, e não for cristão, que pode acontecer e é perfeitamente possível, entenda que o que a gente falou aqui vai muito além da fé, vai muito além do crer, né? Ele trata de você ser livre e de alguém não entender sobre algum ponto que você acredita e te punir fisicamente por isso, né? Então, se você é livre e gosta de ser livre, espalhe esse vídeo para outras pessoas, para que essa mensagem que o pastor falou de resistência, de resiliência, de coragem, principalmente, se perpetue ad eterno, né? Para sempre, né? E quem sabe, com a graça ainda de ser alcançado pela verdade, né? Porque só uma coisa liberta, é a verdade. Amém. Então, professor Tato,
Você está com o Joia. microfone agora, suas considerações finais, por favor. Pastor Maia, quero te agradecer. Até vou rapidamente contar algo que aconteceu. Quando eu o convidei, eu queria fazer uma tabelinha entre você e uma missionária que atuou até meses atrás na Síria. E ela me deu uma resposta, vou compartilhar até inclusive com os meus companheiros aqui, que me entristeceu muito. Ela falou que nem tudo ela pode contar acerca do que ela faz lá. Que ela tem um certo monitoramento, até para que ela tenha liberdade de poder voltar e ainda atuar dentro dos limites que ela pode atuar como missionária naquele país, porque tamanha é a perseguição, né? O senhor falou durante uma das suas falas sobre a Síria, né? E ela não pôde estar aqui justamente para não se expor, né? E ela colocou essa situação para mim, né? Então, eu falei que eu estava tenso, e de fato ainda estou, mas, digamos assim, espiritualmente tenso, né? Movido pelo Espírito Santo, uma tensão, né? Então, assim, santa nesse sentido, né? Estou sendo hoje separado para poder pensar e refletir acerca do que a igreja que sofre, da igreja que é perseguida, do quanto ela cresce, porque, né? Então, assim, só Deus para cuidar, só Deus para poder trazer essas pessoas para junto delas, né? Fazer elas entenderem essa perseguição, esse sofrimento do qual elas passam, né? Mas que isso possa se expandir, né? No nosso coração, na nossa mente, né? Então fica aqui uma atenção santa nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo feliz, impactado, né? Então fique com essa certeza de que foi super e mega bom te receber aqui, né? Mega abençoador. Muito obrigado por tudo que você trouxe. Só quero continuar aqui rapidinho, tá, Juliano? Vamos terminar? Rapidinho. Você que quer adquirir o nosso livro Arrumando a Casa, né? Um livro escrito especialmente para você que quer passar por um tempo de restauração familiar, quer descobrir aqui o que você precisa fazer caso você esteja passando por alguma dificuldade na sua família ou mesmo na sua vida pessoal como homem, como mulher. É um livro que é destinado para discipulados, tem muitas igrejas adotando esse livro para fazer discipulados, né, grupo de estudos. Então convido você a conhecer esse livro especial, escrito pelo Juliano Palmeiro, por mim, professor Tato, pelo meu querido amigo Fernando Dalla Palma, e inspirados também pelo Espírito de Deus. A gente colheu muitas das nossas experiências para poder colocar aqui em poucas páginas para você. Então, se você quiser adquirir, vai estar o link do nosso catálogo, tá? Então, abaixa aí na descrição do vídeo, você pode acessar o nosso link e fazer os pedidos por ali. Tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Tato, e fala da editora, que é importantíssimo. Esse livro aqui foi editado pela editora Pão Diário, uma das maiores editoras cristãs aqui no mundo, né? Tivemos a grata honra de ter sido selecionado, né? Do nosso projeto ter sido selecionado pela editora, e já tivemos quantas cópias vendidas já? 1000 cópias vendidas. Já temos exemplares na Itália, México. Eu vou despachar essa semana para o México, vários estados aqui, várias cidades da região sul, vários estados do Brasil. E, pastor, segundo a editora, o plano é traduzir para 49 idiomas e distribuir em 150 países no mundo. Legal. Que benção. Glória a Deus. Amém. Então, obrigado por esse tempo precioso, pastor, mais uma vez. E você que nos ouve, curta, compartilhe, siga o nosso canal. Nós temos muito conteúdo para edificar a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Fiquem com Deus. Pastor, um brinde a esse tempo especial. Isso aí, Saúde. Arrumando a casa. Arrumando a casa.